E aí, gente, tudo bem? Tia Camila na área para falar sobre impressionismo, que é uma grande mistura das artes visuais com a literatura. E a gente vai pensar primeiro sobre isso quando a gente pensa em artes visuais mesmo, tá? Em 1872, o Claude Monet, ele vai publicar, vai fazer e colocar às vistas da sociedade um quadro chamado Impressões sobre o Nascer do Sol. Esse quadro ele vai apresentar características bem específicas que não tem a ver com essa representação da realidade, né? Teve uma época que o Monet está produzindo os quadros dele no momento do realismo, que tinha esse compromisso em reproduzir a realidade tal qual é, né? E o que ele faz? Ele rompe com essa ideia porque ele vai trazer a leitura sensorial. Ele vai trazer para os quadros deles, não aquela maneira, o pôr do sol, o nascer do sol como ele é. Vai trazer como ele enxerga esse nascer do sol. Vai mostrar diferentes texturas a partir das sensações dele. E isso muda essa perspectiva da pintura nesse momento. Então a gente vê que o impressionismo ele vai aparecer em Degas, por exemplo, nas suas bailarinas maravilhosas. Então são novos momentos de um período histórico em que tinha muita coisa acontecendo. O final da estética romântica, o realismo, o naturalismo e todas essas demandas dessas últimas duas, o realismo com os conceitos de psicologia, de crítica social, de retrato da realidade, o naturalismo trazendo as perspectivas das pseudociências desse tempo, principalmente o determinismo, que dizia que o meio automaticamente transformaria o ser para que ficasse igual a todos que estão no seu meio. Então a gente tem aqui pinturas que estão remetendo a essas estéticas. O Monet vem aqui e diz assim, não, vou trazer as minhas sensações, aquilo que de fato pode ser colocado a partir da minha percepção. Na literatura, isso acaba acontecendo de um modo um pouco tardio, justamente por essa grande mistura de coisas que estão acontecendo. Aqui no Brasil a gente tem Machadão maravilhoso produzindo, O Alencar está aí no seu final da produção romântica, a Luiz de Azevedo com o naturalismo e o cortiço bem forte, e de repente surge um escritor aqui, que é um escritor que chama Raul Pompeia. O Raul Pompeia vai escrever um livro chamado O Ateneu. O Ateneu é o livro que representa o impressionismo no país. E ele, ao mesmo tempo que é impressionista, ele é naturalista, ele é realista. Então, como é que a gente pode pensar, como eu vou tirar características impressionistas desse livro, O Ateneu? Para isso, a gente tem que saber isso aqui, O que seriam essas características? A gente vai ter uma escrita artística. Ela tem muitas metáforas, ela tem muitas metonímias, ela vai trabalhar com uma linguagem que não quer acessar o povo, pelo contrário, uma linguagem bastante acadêmica, rebuscada. Isso acima do rebuscamento do próprio Machado de Assis nesse momento histórico. E como já diz o nome, a gente vai tentar trazer o registro das impressões dos narradores ou dos personagens, não mais a descrição por si, mas como esse narrador, como esse personagem se coloca aqui dentro dessa obra e das vivências dele. É também uma característica do impressionismo na literatura, uma herança do realismo, que é a ideia da análise psicológica. Afinal de contas, como eu vou colocar as minhas impressões sem perceber como ela bate ou rebate na minha psicologia, nos meus sentimentos. E por fim, uma das coisas mais legais dessa questão do impressionismo é a memória. Ele é memorialístico, ele traz os elementos das coisas do passado até para entender o presente do que está acontecendo com aqueles personagens. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como funciona isso no Ateneu. O Ateneu é um livro do escritor Raul Pompeia, foi escrito em 1888, no meio do rendezvous do realismo no país, e ele tem aquilo que eu falei, Muitos críticos consideram ele um livro muito naturalista. Por quê? Porque ele vai utilizar o Ateneu, o colégio, O Ateneu é um colégio, e o narrador, ele vai contar as suas memórias sobre esse colégio. Vai contar as memórias dos 2 anos em que ele viveu ali dentro, que não foram anos nada bons,
Tá? E como é que funciona isso? O Ateneu é um colégio só para meninos, é um colégio que é um internato. E ele tem uma figura, que é a figura do poder, que é a figura patriarcal, a figura forte, que é o Aristarco, o seu diretor. Que muito mais que pensar em questões pedagógicas, pensa em questões financeiras e em questões de propaganda. Não pensava necessariamente as questões educacionais. Para ele, o importante era o status do Ateneu. E lá dentro, ele era meio que aquela ideia de o mais forte pegar o mais fraco, né? Destruir com o mais fraco. Quando o pequeno Sérgio é levado pelo pai para o Ateneu, o pai fala essa seguinte frase, que é a primeira frase do livro. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Né? Então o pai sabia que ele ia encontrar dentro desse internato várias coisas que ele não estava acostumado, porque vivia no seio paterno, junto com a mãe, aquela coisa toda. E aí ele vai para dentro e enxerga essas disputas de poder, meninos mais velhos, mais fortes, sendo protetores, agressores, né? Os mais pobres, os mais fracos, até uma visão assim meio preconceituosa, né? Os afeminados eram aqueles que eram os violentados, os que sofriam bullying, né? Conceito que na época não existia, mas tudo isso era uma reprodução da sociedade. Né? Disse que o Ateneu, ele é um pequeno mundo, na verdade, um pequeno Brasil ali, onde existe um grande poder, vários poderes que vão te oprimir, e se você fizer favores, você consegue se manter mais protegido. As pessoas mais frágeis que são hostilizadas, que são massacradas. Então o Ateneu representa esse pequeno Brasil, né? É uma espécie do que a gente chama de metonímia do Brasil, uma parte representada aqui. Abrindo parênteses rápido, metonímia é uma figura de linguagem que a gente retira uma parte por um todo, né? Que depois em outro momento eu vou explicar melhor para você sobre isso. Mas a metonímia é isso, tirar uma parte representando o todo. E esse Ateneu seria uma representação desse Brasil. O Ateneu também pode ser a representação do colégio que o Raul Pompeia estudou. Então, disse que o Ateneu tem umas características biográficas. Então, ele é bastante naturalista nesse sentido, porque, como o Taine, né, na teoria do determinismo social e biológico, dizia que as pessoas elas eram totalmente influenciadas pelo seu meio e que reproduziam os vícios e virtudes do meio que estavam inseridos, o naturalismo utilizava disso. Isso aparece bastante aqui no Ateneu. Mas o que ele tem de impressionista, de fato? O Sérgio conta sua história no colégio com aqueles fragmentos de memória, né? Vai falando sobre como ele sentia ao tentar fazer amigos, e foram várias tentativas, alguns amigos muito má influência, outros amigos que até tentaram se aproximar, mas que não deu muito certo, alguns que eram muito religiosos, e ele vai tentando buscar da memória todas essas experiências. E ele não faz uma descrição do espaço ou uma descrição das situações. Ele faz aquela descrição dos seus sentimentos em relação àquilo, das suas impressões em relação às suas vivências, né? E ele vai colocando as hierarquias dos meninos, os estupros, as correntes violências, cenas terríveis, assim, pessoas que se matam dentro do Ateneu, né? Que na verdade acontece aqui, professores, pessoas mais velhas e inspetores também mostram os seus problemas aí nesse lugar. Então ele vai trazendo o quanto isso foi violento para ele e entendendo que essa luta que o pai diz logo no início do livro é isso, é sobreviver num espaço como esse, nesse espaço hostil. E aqui tem vários elementos. Naquele momento eles também trabalhavam uma lógica de a sexualidade ser definida pelo ambiente. Então diziam que os meninos acabavam aflorando a homossexualidade por causa disso. Ainda bem, hoje a gente não enxerga mais as coisas desse jeito, mas na época era muito comum. Então ele vai falando desses preceitos. E é interessante aqui porque o Aristarco, representando esse poder, esse diretor, ele tinha uma coisa assim: lá dentro, façam o que vocês quiserem, se matem.
mas para fora, quando tem visita dos pais, vamos mostrar o quanto somos perfeitos, o quanto somos maravilhosos. Olha que lindos, eles nadam, eles jogam esportes, eles são fortes, eles são saudáveis. Tudo isso para manter o status do colégio. E o que acontece é que numa ânsia de fúria, né, o Raul Pompeia mata o Ateneu. O Ateneu pega fogo no final. E isso acontece também, coincidentemente, com outro livro da Escola Naturalista no Brasil, que é o Curtiço, que também pega fogo no final. Você mata a representação desse espaço que te sufoca. O Raul Pompeia propõe a morte do próprio Ateneu e a destruição desse status que o Ateneu mantinha. Isso vai trazer essas linhas do impressionismo no Brasil e na literatura brasileira, bem misturada com o naturalismo, certo? Então tá, gente, leia a descrição, façam exercícios, deixa o like para a tia Camila, até a próxima, beijos!